Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros. Isto mesmo, tomando as Escrituras, lendo a Palavra de Deus e trazendo para você nesta série de programas os fundamentos da nossa fé. A nossa confissão de fé e estudando o nosso credo apostólico ponto por ponto. Em que nós cremos? Em que se baseia a nossa fé? Em que os cristãos creem. É isso que estamos trazendo para você. E no programa de hoje, conversaremos sobre este ponto tão importante, a comunhão dos santos. O que significa isso? Temos de ter comunhão com os santos? Temos de ter comunhão uns com os outros? Quem são santos? Todos na igreja são santos? Vamos ver o que a palavra de Deus nos diz? Então deixe o seu coração pronto para receber o que o Espírito Santo quer lhe falar. O programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem, a nossa confissão de fé. Nós sabemos que não somos deste mundo. Não fazemos parte do que a sociedade ao nosso redor diz ser certo ou diz o que é errado. Não fazemos parte deste mundo. Jesus disse que nós não somos deste mundo. Não somos. Nós já pertencemos a uma pátria celestial. Nós já pertencemos a outra pátria. Nós já falamos outra língua. Nós já temos outro tipo de comida, nós já temos outro tipo de costume e de roupa e assim por diante. Como assim? É isso que Jesus nos disse. Não somos deste mundo. Jesus disse, eu sou lá de cima, eu não sou aqui de baixo. E Jesus nos transportou para o seu reino. Ele nos leva e nos levou para nos assentarmos nos lugares celestiais em Cristo. Nós vivemos em uma outra dimensão. Nós ouvimos outra voz. Enquanto o mundo está mergulhado no pecado, gostando do pecado, fazendo o pecado, praticando o pecado, o cristão está buscando a sua pátria. O cristão tem comunhão com Deus, este Deus que é santo, santo, santo. O cristão tem outro modo de falar. Ele ama orar, adorar, ler a palavra de Deus, compartilhar a sua fé. Não somos deste mundo. Não somos. É o que Jesus nos diz. E o Senhor nos trouxe tudo novo para nós. Vamos ver no nosso credo apostólico o que diz sobre a nossa confissão de fé. No finalzinho do credo está escrito assim: creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Diz o credo, creio na comunhão dos santos. Essa palavra comunhão significa comer no mesmo prato, assentar na mesma mesa, partilhar e participar das mesmas coisas. E nós vamos ver que na Escritura, a ética cristã, o que nos é ensinado para viver como igreja, nós temos mandamentos de mutualidade uns aos outros. E o primeiro e novo mandamento de Jesus é amar uns aos outros. Olha o que está escrito em João, capítulo 13, versículos 34 e 35. Lemos assim: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Jesus está dizendo aqui que ele trouxe um novo mandamento. Mas o Antigo Testamento não mandava amar? Não mandava
Amar o próximo como a si mesmo? Mas Jesus trouxe um mandamento acima do Antigo Testamento. Ele diz, eu dou para vocês um novo mandamento. Você não vai amar o próximo como você ama você mesmo, mas você vai amar ao próximo como eu vos amei. Como foi que Jesus nos amou? Ele nos amou a ponto de dar a sua vida por nós, a ponto de se entregar por nós. O cristão é aquele que não acha difícil passar uma noite em vigília, orando pelos outros, orando pelas nações, orando pelo mundo. O cristão, ele não vai achar difícil cumprir o chamado de Deus para ir até os confins da terra. Como missionário, ele está pronto a ir, a passar por aventuras missionárias as mais variadas, por lutas, provações, privações, dificuldades, mas que trazem alegria tão grande de ver vidas salvas, libertas pelo poder de Deus e através da sua pregação. O cristão, ele está pronto a cumprir a vontade de Deus e a palavra de Deus. Por quê? Porque ele ama. Ele ama. A maior alegria de um cristão não é quando ele compra a sua casa, quando ele compra o seu carro, quando ele tem sucesso com a sua empresa, ou quando nasce um filho, quando ele se casa, quando ele forma. Tudo isso traz alegria, sim. Mas a maior alegria de um cristão é ver uma vida transformada. É ver alguém que antes era um alcoólatra, um viciado em drogas, independente químico, uma pessoa que vivia na prostituição, na imoralidade sexual, e que a sua vida é transformada pelo poder de Deus. Esta é a alegria do cristão. Então nós vemos que as coisas mudam. Nós fomos transportados. O nosso reino não é mais deste mundo. Fazemos parte do reino dos céus. Estamos assentados com Cristo, em Cristo, nas regiões celestiais. Acima de todo principado e potestade, o inimigo não pode nos alcançar, nos atingir. Somos tentados? Sim, mas sempre vencedores quando vivemos com Cristo e em Cristo. Então, a vida do cristão é totalmente diferente. Mas o Senhor, Ele nos dá mandamentos para que haja essa comunhão, para que estejamos juntos, para que caminhemos juntos. O povo de Deus não vive brigando um com o outro, não há divisão, separação. Isso é imaturidade cristã, carnalidade, porque Paulo nos diz que um bebezinho espiritual é o crente carnal. A criança pequenininha, ela é egoísta e ela diz, é meu, não, me dá, é meu. É o bebê. Mas o bebê precisa crescer e compreender que ele precisa repartir, que ele precisa amar. Então, o cristão carnal de início começa a crescer e compreender e viver a fé. E ele vai amadurecendo, aprendendo a amar, a dar, a repartir e a compartilhar. Então, nós vamos ver aqui que há mandamentos para a comunhão do povo de Deus. Em Romanos capítulo 12, esse capítulo lindo, dos versículos 10 ao 16, nós encontramos uma série de orientações do Senhor para o cristão, para mim e para você. Vamos ler? Paulo diz assim, a palavra de Deus diz, amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai
e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Aqui em Romanos, no capítulo 12, Paulo está dizendo, ou a orientação para a igreja, o primeiro mandamento: amai-vos cordialmente uns aos outros. Cordialmente significa com todo o coração, com toda a intensidade, com toda a sinceridade, com amor fraternal, sabendo que o outro é meu irmão, mesmo quando falam mal de você, mesmo que pisem na bola, que façam alguma coisa errada, que possam até te trair, você deve amar, amar de coração, preferindo-vos em honra uns aos outros, não buscando aparecer, não buscando pisar como o mundo faz, mas dando a honra para o outro, preferindo-vos em honra. Ah, como Deus se alegra quando nós vivemos assim, no zelo. Não sejais remissos, trabalhe para o Senhor com zelo, com alegria, cumpra o chamado, cumpra aquilo que você recebeu para fazer. O mínimo que um cristão pode fazer é ir à igreja, é participar do culto, da celebração, é levar com alegria a sua oferta de gratidão, sabendo que através disso a igreja rompe. Deus não precisa do nosso dinheiro, mas nós precisamos ter um coração generoso para experimentar o amor de Deus e sermos cooperadores na sua obra, em que tantos estão conhecendo o Senhor. Regozijai-vos na esperança. A nossa esperança, o que nos aguarda, o que a palavra de Deus nos diz, a ressurreição, estar com o Senhor para sempre. Nós vamos nos alegrar nesta esperança. Na tribulação, pacientes, vai passar. Toda dificuldade que você está vivendo hoje vai passar. Que você seja paciente na tribulação e persevere na oração. Compartilhar as necessidades uns dos outros. É privilégio poder ajudar alguém que está passando por uma luta, alguém que está tendo uma dificuldade. Deus quer usar você, quer usar a mim para abençoarmos o irmão, para darmos o nosso apoio, a nossa ajuda material, financeira, compartilhar as necessidades. Praticai a hospitalidade. Abrir a casa. A Bíblia nos diz que muitos, sem saber, hospedaram anjos. Já pensou? Você ter anjos na sua casa? Você pode ter, hospedando irmãos, pastores, missionários. E quem sabe Deus vai provar sua hospitalidade, enviando anjos verdadeiramente. Abençoai os que vos perseguem. Não é fácil, mas é mandamento. Abençoai e não amaldiçoeis. Como as pessoas têm facilidade de falar mal daqueles que nos querem mal, de falar mal ou do governo, ou disso ou daquilo, mas se você não pode falar o bem, não fale o mal. Abençoe, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Talvez chorar com os que choram seja fácil. Alguém faleceu, alguém está doente, talvez seja fácil chorar com os que choram. Mas nem sempre alegrar-se com os que se alegram. Ver o outro prosperando, tendo uma vitória, tendo sucesso e você passando lutas. Nem sempre o coração humano quer se alegrar, mas como Cristo nos ensinou, com maturidade espiritual, nós fazemos isso, nos alegramos. E nós vamos ver que o amor é o cumprimento da lei. Sim, toda a lei se baseia no amor. Olha o que diz Romanos 13, de 8 a 10. Diz assim: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros.
pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Por isso, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E se qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. O amor resume toda a lei. Quando nós amamos, nós não vamos matar, não. Não vamos falar mal, não vamos mentir, não vamos cobiçar, não vamos desonrar. Quando amamos, nós vamos fazer a vontade de Deus. Então, toda a lei se resume no amor. Se nós espremermos toda a palavra de Deus com uma só palavra, essa palavra é amor. E João nos diz na sua primeira carta, capítulo 4, verso 8, ele diz que Deus é amor. Deus é amor. O nosso Deus é amor. O Deus do mundo é egoísmo. O Deus do mundo é o dinheiro. O Deus do mundo é o materialismo. O Deus do mundo manda que as pessoas se odeiem, se matem, se firam uns aos outros. Manda que as pessoas procurem ser felizes, não importa o que o outro queira ou faça, eu tenho o direito de ser feliz. Isso é o mundo, mas o cristão é aquele que ama. O amor, dentro dele está embutido o perdão. Ele perdoa. Dentro do amor está humildade. Ele vai pedir perdão. Dentro do amor está um sentimento de ver o outro bem e feliz. Então, isso traz a solidariedade, o companheirismo. Amar é tudo de bom. E quem ama, cumpre toda a lei. E a lei também nos fala para não julgar uns aos outros. Há muitas pessoas que querem ser tão rigorosas com a lei, tão rigorosas com a palavra de Deus, que se tornam juízes. Olham para os outros e começam a apontar o dedo. Você não vai para o céu porque você não faz isso, você não faz assim, você não faz assim. Não julgueis. Olha o que nos diz Romanos 14, de 13 a 17. Diz assim: não nos julguemos mais uns aos outros. Pelo contrário, tomai o propósito de não pôrdes tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus, de que nenhuma coisa é de si mesmo impura, salvo para aquele que assim a considera. Para esse é impura. Se por causa de comida o teu irmão se entristece, já não anda segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida, não faça perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Não seja, pois, vituperado o vosso bem, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Não julgar as pessoas. Geralmente, a questão da religiosidade faz com que as pessoas apontem o dedo, faz com que as pessoas se separem, faz com que as pessoas julguem uns aos outros. Então, até hoje, 2000 anos depois que começou a igreja começou com os judeus. Os judeus que não comem carne de porco, não comem camarão, nem peixe de couro. Os judeus que têm uma série de alimentos kosher, alimentos puros. Os judeus que guardam o sábado, que guardam as festas bíblicas, Páscoa, pães asmos, primícias, Pentecostes, trombetas, Yom Kippur, tabernáculos e até as outras festas também, como Hanukkah, como a festa de Esther, Purim. Sim, tem pessoas que seguem da mesma forma
os princípios ali do Antigo Testamento. Também, assim como os judeus, não comem carne de porco, guardam o sábado, mas se você sente bem fazendo isso, faz para o Senhor. Glorifica o Senhor, como diz o apóstolo Paulo na carta aos Gálatas. Se você não come, para o Senhor não come, mas não julgue o que come. Não vai falar que o outro vai para o inferno porque não guarda o sábado. O outro vai para o inferno porque come carne de porco. Não. A palavra de Deus está dizendo, não nos julguemos mais uns aos outros. Tomai o propósito de não pôr tropeço ou escândalo ao nosso irmão. Se por causa de comida o irmão entristece, não anda segundo o amor fraternal. Por causa da comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Ou seja, quando nós entendemos que aqui estamos para abençoar uns aos outros, para fortalecer uns aos outros. Por exemplo, se você vai a uma igreja que tem costumes, as mulheres lá não usam calça comprida, vai de saia. Se você vai em uma igreja onde os irmãos têm outros costumes, você não deve escandalizar. Não tem necessidade para isso. Nós não somos do mundo, não temos os costumes mundanos, mas não podemos ser religiosos, julgando uns aos outros. É muito interessante perceber como Jesus tratou os pecadores, os publicanos, as meretrizes, os pecadores do seu tempo e como ele tratou os fariseus. Os fariseus eram a nata religiosa. Os fariseus jejuavam 2 vezes por semana. Liam a Bíblia todos os dias. Os fariseus, eles oravam nas praças, era um modelo de santidade. Eles surgiram na história de Israel como aqueles que queriam andar na presença de Deus e fazer as coisas da maneira correta. Então, até da horta deles, da cebolinha, da salsinha, do endro, do funcho, eles tiravam o dízimo. Eles entregavam o dízimo da horta. Mas Jesus os tratou com tanta dureza, porque eles se tornaram religiosos. Acusavam o próprio Jesus, dizendo que Jesus não podia fazer o bem no sábado, que Jesus não podia curar no sábado, que Jesus estava pecando em curar, ressuscitar, levantar os coxos, abrir os olhos aos cegos no sábado. E Jesus disse, aqui está quem é maior do que o sábado. O sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Aqui nós vemos que o amor é o cumprimento de toda a lei. Amar, em amar, nós estamos cumprindo a vontade de Deus. Por quê? Deus é amor. Deus é amor. Então, que nós possamos ter esse coração que ama, não ficar preocupado com coisinhas e nem apontar o dedo para os outros. Olhe para você. Busque amar, porque nós cremos na comunhão dos santos. Cremos que o povo de Deus é um só. A igreja é uma só. A igreja dos salvos. Temos placas, temos endereços, mas os salvos fazem parte de um só povo, uma só igreja, um só rebanho, um só pastor. Você já faz parte deste rebanho maravilhoso? Que tal orar? Que tal se entregar ao Senhor agora? Que tal viver para Ele? Vamos orar? Feche os seus olhos, curve a sua fronte, se for possível, se ajoelhe. Ore comigo dizendo assim, Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu te peço perdão para os meus pecados. Quantas vezes julguei, quantas vezes feri o Teu coração por não amar como eu devia. Perdoa-me, Senhor, perdoa-me. Lava e limpa os meus lábios,
os meus olhos, meus ouvidos, minha mente e o meu coração. Dá-me um coração puro na Tua presença. Purifica-me, santifica-me e livra-me da religiosidade. Ajuda-me a amar como o Senhor ama. Dá-me o Teu Espírito Santo para amar, perdoar e pedir perdão. E em todo tempo ser submisso a Ti e à Tua vontade. Ajuda-me, ensina-me, dá-me o Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Graças a Deus. Deus quer que nos amemos uns aos outros. Deus quer, e a base da nossa fé é a comunhão dos santos. Portanto, que você esteja junto com o povo de Deus, celebrando, adorando, e logo estaremos juntos novamente, compartilhando a palavra de Deus. Que Deus te abençoe.